Bom dia a todos, bom dia Bahia, bom dia Brasil. É com imenso prazer que eu estou aqui, para informar que recentemente nós realizamos uma ocupação de um terreno do Golfo, lembrando a todos que é um terreno de particular, e em função dessa ocupação é justamente para desencadear, um processo que nós estamos solicitando do governo, um cadastro que foi feito pela Condé em 2007, de 1.027 moradias. De lá para cá tenham se reunido com esse pessoal dos núcleos, resultados sendo insatisfatórios, resolvemos ocupar um terreno do Golfo em função do que o governo negocie esse terreno, a desapropriação dessa terra, onde nesse terreno nós temos, por sinal, de 89 idosos, 378 crianças, e o total de famílias 1.478. Nós queremos uma resposta imediata, porque também nós não temos tempo, porque o movimento está querendo tomar outras medidas, deixando bem claro que o movimento só ocupa terrenos e prédios sem finalidades sociais. Recentemente teve uma ocupação no condomínio Maria de Lourdes, não foi nossa responsabilidade, deixando isso bem claro. Nós não sabemos dessa ocupação, ficamos sabendo depois do episódio ter acontecido. Fui chamado pelo governo, expliquei ao governo que não existe nenhum tipo de ações partindo de mim. Acredito que também não existe nenhuma ação partida de nenhum coordenador estadual do Movimento Sem Teto, do MNLM, da União, da CMP, da CONAN, da FABES e etc. Então todos esses movimentos que militam, e da Frente de Moradia, todos esses movimentos que militam com moradia, eu acredito que não tenha feito isso também. São ações isoladas de pessoas que também estão desesperadas por sua casa, vendo apartamentos que eles acreditam que estavam abandonados, e eu sei que não estava abandonado. Eles resolveram independentemente fazer essas ocupações. Isso surge um efeito negativo perante os movimentos sociais. Nós queremos que o prefeito ACM Neto, que ele chame de fato a responsabilidade para si. Queremos também do governador Jacques Wagner, que ele defenda esse movimento, que desaproprie essas terras. Já existe uma liminar de reintegração de posse. Já temos a prática de estar cumprindo as ordens judiciais, mas também nós queremos que essa ordem judicial seja cumprida agora que o governo também cumpra a sua função social, que cumpra sua responsabilidade com a gente. E a gente, dentro do Golfo, a gente tem se organizado bastante. A gente tivemos feito vários eventos envolvendo todas as crianças do acampamento, um evento recreativo, e com os idosos a gente está fazendo um apelo a toda a sociedade brasileira desse planeta para que os governos se sensibilizem pelas ações, lembrando que essas pessoas que estão no Golfo estão cadastradas como movimento desde 2006 e nós queremos uma resposta emergentemente. E esse acampamento que nós colocamos esse povo, no Golfo, foi agora no dia 3 de fevereiro, num domingo desse ano, e aí nós estamos lá na luta, empenhados para que isso seja resolvido o mais rápido possível. As pessoas estão angustiadas porque têm visto pessoas que começou ontem nos movimentos, e gente dos movimentos infelizmente construíram essas práticas de liberar casas facilitando a vida do povo, descredenciando outros grupos. Então, para que não haja um descredenciamento de outros grupos e a desqualificação de grupos que também estão envolvidos na luta, na militância da moradia, então a gente quer imediatamente que o governo tome suas providências, que o movimento até então só fez essa ocupação. Não pretendemos mais ocupar outros setores, mas se for preciso, infelizmente, a gente vai ter que dar uma paradinha em Salvador. Já estamos mobilizados para parar Salvador. Depois que a gente parar Salvador, informar por que paramos Salvador. A ideia é parar as duas BRs de ida e vinda para a Feira de Santana, parar a Avenida Paralela, parar o Iguatemi, parar a Avenida Manuel Dias, parar a Pinto de Aguiar, envolvendo
parar a estrada velha do aeroporto, né? E aí a gente, depois que a gente fizer essas paradas, no período de 1 a 2 horas, já tem uma ação grandiosa preparada para isso, dizer sobre esse caos, né, esse desfecho, né, dizer esse abandono que o governo tem tido com a gente. A gente não quer saber se é governo do PT, eu faço parte do PT, né, faço parte do PT, mas do jeito que está, a gente vai cair para cima de todos os partidos, né, que não tem atendido esse setor, que é o nosso setor, né. A gente sabe que os acampamentos, eles já foram beneficiados, né. Tem 3 acampamentos recentemente que precisam serem resolvidos, que é o acampamento o primeiro foi de lá do Parque São Bartolomeu, né, que a Condé disse que não tem como botar essas pessoas em auxílio aluguel. A Defensoria Pública tem lutado junto com o movimento para fazer urgentemente, para resolver logo esse problema. Tem um acampamento Vila Vitória de Cajazeiras, Fazenda Grande 3 e 4, de frente a Madeireira Brotas. E aí tem também o acampamento do Golfo, lá em Pau da Lima, onde chamou a atenção do planeta. E outro sim é que também essas ocupações é justamente oriundo de um processo de burocracias que inviabiliza a participação do programa Minha Casa Minha Vida dessas famílias. Então a gente quer a emergência dos governos, a gente quer que a Semineto e Jacques Wagner intermediem nessa compra desse terreno, porque só nesse terreno a gente fez assim por baixo que dá para construir mais de 5.000 moradias. Se Salvador existe uma deficiência de terras, a gente apresenta essas saídas e aí eles só não fazem se não quiser, porque as saídas tem, eles só queriam ver a questão das terras. A gente está intermediando a compra dessa terra. O que a gente quer é que o dono seja ressarcido por essas terras. O dono informa, né, o próprio Maurício Lins, no Jornal da Tarde, que ele quer que esse terreno seja transformado em moradia através do programa Minha Casa Minha Vida. E a gente também quer que realmente seja transformado em moradia. Então o interesse é em comum, mas só que uma coisa que nós não temos o dinheiro para compra, e a gente sabe que isso é devido à Prefeitura e devido ao Estado, e a gente quer simplesmente que eles cumpram esses deveres para que a função social de fato seja implantada nesse terreno. Tem outra coisa importante que a gente queria colocar, é que esse movimento, quando foi fundado, ele foi fundado justamente para que seja desenvolvido os programas sociais, para que os programas atendam a quem realmente precisa. Então nesse exato momento estamos conclamando ao governo Wagner, conclamando ao governo de ACM Neto, para que ambos desapropriem essas terras e enderece realmente as pessoas que precisam. A gente sabe que a especulação tem em todos os setores. Já tivemos problema também de pessoas que têm casa e está lá, nós já expulsamos, né, justamente para evitar as contradições e o foco não ser direcionado para lá em função de dizer que lá só tem pessoas que têm casa. Então, por conta disso, para a gente terminar esse apelo, eu quero pedir aos governos que intermediem urgentemente, uma vez que já possuem um processo de liminar de reintegração de posse, que eles intermediem isso e deliberem essas terras, que é a única coisa que o povo quer, que está lá instalado, que está lá acampado, que está assentado, é sua moradia. E que essa moradia chegue até nós e que esse terreno seja a resolução dos problemas que possivelmente não afetará mais o movimento do Sem Teto de Salvador. Na condição de coordenador estadual e fundador desse movimento Sem Teto de Salvador e do Estado da Bahia, que foi fundado em 2013, 28 de junho de 2003, na época eu chamei 2 pessoas importantes para me ajudar nessa composição, nesse trio que deu exuberância nos movimentos sociais. Eu convidei Pedro Cardoso e em seguida convidei Delmário Proença. São lideranças que tinham grandes referências na cidade. Eu convidei justamente para me ajudar a construir, porque depois, quando eles chegaram, eles já encontraram um grande racha no movimento, que eu rachei com uma pessoa chamada Ada no passado,
E aí já tinha acontecido grandes ações desse movimento. Eu claro que estava lá dando essa sustentabilidade, e um amigão meu que também é doutor em história, o professor Franklin, que intermediou essas lideranças para que pudessem me ajudar. Isso, eu tenho isso guardado até os dias de hoje. E por conta dessa forma de conduzir o processo, por uma situação que do qual eu também precisava da casa, eu sabia que sozinho não iria para canto nenhum. O que foi que eu fiz? Me juntei com pessoas da Igreja Católica na época que eu fazia parte do grupo de jovem, e comecei a intermediar para que eles buscassem pessoas também que estivessem na minha mesma condição. Eu morava de favor na casa de minha avó e 2 tias e 4 primos, e aí é claro que eu não queria mais ficar ali. E aí eu também coloquei para os jovens que eu fazia parte do grupo de jovens, para que eles também intermediassem, buscassem outras pessoas para que se juntassem a nós, para que a gente formasse uma grande organização, que eu também não sabia que iria sair, esse movimento iria ser expandido no planeta inteiro, né? Tudo que a gente anuncia, as pessoas costumam visualizar, costumam compartilhar, costumam dar opiniões favoráveis. Por incrível que pareça, são opiniões muito importantes que têm ajudado bastante no crescimento do movimento. Esse é um fato. Jornal à Tarde, com sua editorial também, muitas pessoas ricas em conhecimento, que compartilham com o movimento, que referenciam o movimento, que fala sobre a legalidade e a legitimidade que tem esse movimento, que isso resultou no programa Minha Casa Minha Vida 1, através do governo Lula, através de muitas manifestações que fizemos ao longo dessa trajetória, e também pelo país afora. Então Lula foi o único governo que reconheceu que os movimentos sociais são legais, são legítimos para estar na luta da moradia. E o governo Wagner, dando seguimento nisso, o governo Wagner também é o único governo no estado da Federação Brasileira, né, que é o único estado brasileiro que reconhece os movimentos sociais, designando 60% do direito do programa. Isso é uma luta conquistada por nós e pelo nosso governador Jacques Wagner. Isso foi muito importante, foi fundamental para o crescimento dos movimentos nesse reconhecimento. Tanto que na hora que você faz o cadastro do Casa da Gente, já tem lá 8 movimentos nacionais, inclusive o nosso MSTS e MSTB. Isso é uma vitória, uma conquista muito importante, além de ser árdua, uma conquista muito importante que nós tivemos para o movimento Sem Teto Salvador e do estado da Bahia. Aí o que foi que eu fiz? Depois que nós fundamos esse movimento, percorri a cidade, todas não, foram 117 cidades que eu percorri. Nós temos um cadastro acima de 200 mil pessoas no estado da Bahia. Junto com o movimento conseguimos fazer esse cadastramento, né? E aí nós estamos ao mesmo tempo também divulgando o programa, né? Esse programa do Minha Casa Minha Vida 1 e o programa Minha Casa Minha Vida 2, fazendo com que as pessoas tenham acesso ao cadastramento, possivelmente à sua própria moradia. Aí partindo para o Golf, né? O Golf é um oriundo do processo das casas que ainda não saíram por conta de os núcleos, né? Nós temos um núcleo que foi construído num prédio da Alfred em 2006. Depois de muita luta, muitas passeatas que nós realizamos, a Condé fez um cadastramento dentro da própria Alfred. A Condé foi até nós, na época da doutora Maria del Carmen, ótima deputada, e na época também era uma ótima presidente da Condé. Digo mais, nós consideramos a melhor presidente da Condé de todos os tempos, a deputada hoje Maria del Carmen. E aí, nesse cadastramento, a Condé já sai o programa Minha Casa Minha Vida 1. Infelizmente, as 1027 não foram beneficiadas. Dessas 1027, apenas 80 foram designadas a moradia, né? A gente está muito sentido com isso, e esse sentimento fez com que a gente começasse a fazer algumas ocupações, e o movimento deixa bem claro que as ocupações só podemos ocupar, ou seja, só ocupamos terrenos e prédios que não têm literalmente nenhuma finalidade social. A gente deixa isso bem claro e registrado para o mundo saber. Só ocupamos terrenos e prédios que não têm finalidade social. Outros sim, nós não podemos se responsabilizar pelas ocupações por aí isoladas, né, que não faz parte do nosso campo, não faz parte da nossa política e não faz parte do nosso movimento.
Então, na condição de fundador do movimento do Sem Teto desse estado da Bahia, eu, Jones Bastos, deixo bem claro: queremos que os governos, tanto o governo do PT quanto o governo do DEM, que ambos se unam para que resolva esse problema. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas se for preciso, para ficar na porta da governadoria, vou ficar reivindicando nossos direitos. Porque o próprio Lula, né, todas as pessoas achavam que, por conta do governo Lula ter ganho, ter sido eleito nesse país, queria acabar as greves, queria acabar as manifestações e etc. Muito pelo contrário, as greves têm aumentado, porque com essas greves, com essas caminhadas, essas passeatas, essas manifestações têm ajudado muito os governos a trabalhar e a crescer. Porque com essas manifestações, com certeza, existem as questões das prioridades. E a gente vai mostrar que nós somos prioridade. Vamos parar Salvador, né? Vamos, por esses dias aí, vamos estar parando Salvador, né? Quero já avisar a toda a cidade. Vamos parar sim, independente de qualquer coisa, vamos parar, porque nós precisamos mostrar para o planeta que Salvador não está bem ainda, que é preciso resolver um problema do passado, porque a gente percebe isso por aí, que tem pessoas que estão chegando hoje e estão ganhando casa. E a gente quer saber como é que está sendo feitas essas listas. Essas listas não estão sendo muito bem feitas. Tem que ser reavaliadas essas listas. Isso descredencia pessoas que estão... Isso descredenciam pessoas que estão há muito tempo no movimento, né? E aí, para facilitar a vida do outro, simplesmente pelo fato de outro segmento facilitar essa vida. Queremos também condenar os apartamentos vazios que já foram entregues há mais de um ano e ainda continuam vazios. Se a gente ocupa terrenos e prédios que não têm finalidade social, que estão literalmente abandonados, não podemos permitir também que exista abandono depois da entrega, porque essas casas têm que ir verdadeiramente para quem precisa. E em função disso, muita gente se aproveita disso e estão vendendo apartamentos. E nós condenamos também essa vendagem, porque nós não podemos comercializar o que não é nosso. E também nós não podemos comercializar algo que é do governo federal, que foi designado para a gente, para as pessoas que recebem de 0 a 3 salários mínimos, principalmente as famílias que mais precisam. As casas precisam ser resolvidas. Precisamos urgentemente que o governo desaproprie o Golfo para atender uma parte dessas 1027 das famílias que estão conosco até o dia de hoje esperando a sua moradia.